Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, obrigado por participar do Alesp em Pauta. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população já teve ou vai ter dor na coluna. Então, nem precisa dizer que esse programa é para quase todo mundo que vai nos acompanhar a partir de agora. A gente vai conversar com profissionais da saúde para entender melhor como prevenir, tratar e também desmistificar os problemas relacionados à saúde da coluna vertebral. Nossos convidados são o Dr. Jamil Farhati, neurocirurgião especialista em coluna. Obrigado por participar, doutor. Obrigado, Jeremias. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder trazer informações desse tema tão relevante para a nossa população. Que ótimo, o prazer é nosso. E também online com a gente, dois fisioterapeutas, Raul Porcino está aqui com a gente. Raul, tudo bem? Olá, Jeremias, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece bastante. E também, além do Raul Porcino, o Rodrigo Álvares, também aqui com a gente. Rodrigo, como é que você está? Tudo jóia? Olá, tudo bem, Jeremias? Estou bem, graças a Deus, e com vocês. Que ótimo, tudo bem. Vamos voltar aqui, então, começando com o Dr. Jamil. Doutor, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, né? A coluna, como o corpo humano como um todo, é algo fantástico, né? E a gente até falava sobre os animais vertebrados que o homem decidiu andar na vertical, né? E tem problemas de coluna, né? A gente até brincava. Como é que a gente pode definir aí os principais problemas que as pessoas têm em relação à coluna? O que o senhor quiser fazer essa introdução, por favor. A coluna hoje é um dos principais causas de afastamento, inclusive no trabalho, né? A gente estava conversando sobre isso. Um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam é dor, né? Dor na coluna, às vezes, em casos mais graves, alteração de força, perda de força, tem incapacidade laborativa mesmo. Então é uma doença que, se não cuidada, se não bem investigada, pode ser bem incapacitante para as pessoas. Entendi. A coluna, ela tem, acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver uma coluna vertebral, né? As características dela é assim, eu acho que ela tem muita força, né, para a gente carregar peso, né? Tem um sistema de amortecimento que é muito interessante, queria que vocês falassem um pouco, né? E tem muita flexibilidade. Nem todos, eu, por exemplo, às vezes para pegar alguma coisa no chão é meio complicado, né? Mas é fantástico, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem força, ela tem flexibilidade. E só que também, se não cuidar da direita, começa a vir as dores, né? Exatamente. A coluna, ela, como eu brinco, ela é um conduíte elétrico, né? Só que esse conduíte, ele carrega todo o peso ao redor dele, né? Tanto parte abdominal, tórax, cabeça. Então, todo esse arcabouço, né, tem que ser sustentado. E como você falou, tem que ser móvel, tem que se movimentar, tem que se flexionar. A gente agacha, abaixa, pega peso de forma errada. Então, tem toda uma estrutura que a gente precisa trabalhar para sustentar, e isso tudo pode se desgastar, pode inflamar, pode causar dor e, eventualmente, em hérnias de disco, causar compressão. Por isso é importante o trabalho dos colegas fisioterapeutas para fortalecer, estabilizar essa coluna para evitar problemas futuros. Deixa eu passar a palavra aqui para o Rodrigo Álvares. Rodrigo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para falar da sua trajetória, né? Até porque eu tenho dúvida se você, como fisioterapeuta, trata só a coluna. Eu acho que não, é o corpo todo, né? Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Jeremias. Eu sou formado há 13 anos. Eu sou da área de ortopedia e traumatologia. Tratamos muito a coluna, mas também focamos aí no resto do corpo aí também. Entendi. Que legal. O que chega mais aí? Eu não sei se você atende hospital ou clínica, hoje o pessoal vai muito em casa também, né? Mas o que é mais recorrente quando a gente fala em problemas de coluna? Eu atendo num consultório particular hoje em dia. O que mais chega para a gente é a dor lombar, inespecífica, né? E muitas pessoas acima de 40, 50 anos, mais ou menos. E alguns casos também, pessoas mais jovens, praticando atividade física aí, aparece também com um quadro de dor aguda aí. As pessoas com mais idade são mais crônicas as dores, e os mais jovens são mais agudos. Entendi. O Raul, e para você, o que chega aí onde você atende? Faz uma breve apresentação aí do tempo que você atua na área e se você tem alguma especialidade. Depois eu já emendo essa questão aí para você, que é a partir do que mais chega nos consultórios, nas clínicas, é que a gente vai direcionando aqui a conversa.
Não, realmente. Eu sou Raul Santana, fisioterapeuta há 8 anos, também formado especialista em ortopedia e trauma e fisioterapia esportiva. Hoje, eu atuo em 2 clínicas. As 2 clínicas são voltadas mais a pacientes que são praticantes de atividade física, mas também nós temos lá pessoas que não fazem atividade física, que a gente tem que introduzir, que essa é a ideia dos 2 espaços, tirar a pessoa do sedentarismo e devolver, cuidar dessa pessoa como um todo, o corpo todo dessas pessoas. O que nós mais recebemos lá são pacientes jovens com dor aguda na coluna. E geralmente a gente consegue identificar algum problema dentro da modalidade esportiva em questão de biomecânica. Que legal, não, vamos falar bastante sobre essa questão esportiva. Agora também eles lembraram aqui, doutor, a questão da idade, acho que chega para todo mundo. Eu me lembro que há alguns anos, vários anos, mais décadas, um bom médico falou, olha, você tem a sua coluna, tem a escoliose e tal, depois a gente pode até se explicar se dá tempo, mas você tem um desviozinho. Procura fazer academia e procura fazer natação, porque senão lá na frente você vai ter problema. Graças a Deus, a esse bom médico, isso já tem uns 20 anos, eu faço academia, procuro nadar, não tenho problema, mas acho que é uma boa orientação para todo mundo, porque a idade chega, né, doutor? Exatamente, exatamente. Com a idade, a coluna vai envelhecendo, né? Uhum. E ela vai tendo a parte degenerativa. Às vezes os pacientes leem nos laudos de exame doença degenerativa e se assusta. O degenerativo é isso, é do envelhecimento que a coluna tem naturalmente. E atividades físicas saudáveis ajudam a ter esse envelhecimento melhor, ou envelhecimento com melhor qualidade, né? Atividades como natação, feita sob orientação da forma correta, fisioterapia, até uma academia bem orientada por um profissional, consegue proporcionar esse envelhecimento com saúde para o paciente. Eu fui fazer, eu não sei o nome daquilo, talvez o Raul possa me ajudar. Aquele que você fica como num banco como esse e com a perna você faz aquilo lá. E também agachamento, assim, os 2 me deu uma coisinha na coluna que eu falei, esse eu não faço mais. Tem que ter muito cuidado, daqui a pouco o Raul explica pra gente melhor isso daí. Mas o Raul falou em aguda e crônica, doutor. Eu queria que você explicasse um pouco e se tem alguma que é mais preocupante, enfim. Isso, a diferença de agudo e crônico é a questão de tempo de duração da dor, né? E isso é uma característica nova. Então, às vezes o paciente tem uma dor há mais de 2, 4 semanas, então já é uma dor de característica crônica, mas ela muda de característica ou fica mais intensa. Então, ela é uma crônica que agudizou. Ou é uma dor nova, uma dor que de repente apareceu, então ela é uma aguda. A diferença nessa questão de tempo. A aguda ela é mais preocupante porque pode ser um sinal de alarme, ou de uma hernia de disco, ou de uma outra doença. Então, é importante procurar uma avaliação médica. Quando é que o senhor encaminha para um fisioterapeuta? A maioria dos casos eu encaminho para o fisioterapeuta, pensando no tratamento conservador, né? Tentando evitar um procedimento cirúrgico. A gente sempre tenta inicialmente evitar tratamentos cirúrgicos na coluna. A gente só não encaminha para o fisioterapeuta casos que têm alterações neurológicas. Então, por exemplo, o pé parou de mexer, um braço, a mão, uma alteração neurológica de perda de força, aí tem que fazer o diagnóstico com rapidez e provavelmente uma conduta cirúrgica. E a gente não encaminha para o fisioterapeuta e faz o tratamento cirúrgico direto. Que legal. O Rodrigo, esclarece um pouco a população. Quando o paciente chega para você, geralmente é encaminhado por um médico. E como é que é o procedimento? Você vai avaliar o que o médico está falando para fazer? Hoje em dia eu diria, Jeremias, que é 50-50, né? 50% dos casos vem indicação médica, os outros 50% dos casos vem do paciente procurar na internet o que trata a dor na coluna, o que trata a hernia de disco. Eles acabam caindo ali nas nossas redes sociais, no site ali, e acaba agendando uma avaliação conosco. Alguns médicos pedem algumas solicitações de tratamento, a gente vai fazer uma avaliação ali na hora ali, e vai identificar se realmente aquilo que está sendo solicitado condiz com o paciente, ou a gente vai ter alguma outra abordagem com o paciente. Rodrigo, o que paciente faz errado? Para de fazer, para de ir, ou também fazer do jeito errado também não é nada bom, né? Acho que você enfrenta isso um pouco no dia a dia. Sim, é o principal motivo aí, né, que é o medo e a evitação. O paciente, por exemplo, alguma vez na vida ele agachou e sentiu uma fisgada na coluna, nunca mais vai querer agachar, né? E não é bem assim. Naquele momento a coluna está com algum problema que desencadeou uma dor, mas não significa que
o resto da vida ele não vai mais poder agachar. Você deu o seu exemplo aí de na academia, você não faz mais exercício, mas se você está comigo no meu consultório, numa avaliação, se eu identifico que é seguro você fazer esse exercício, eu vou te orientar você fazer esse exercício com o acompanhamento de algum profissional, mas que está tudo bem você fazer. O seu corpo foi preparado para fazer esse tipo de movimentos. Uhum. Bom, pessoal, vocês fiquem à vontade para complementar e falar do que acha mais relevante, mas deixa eu passar aqui para o Raul, que eu fiquei bem interessado na questão esportiva, que é interessante, porque é bem como o Rodrigo falou, né, Raul? A gente pode ficar com receio, né, de fazer alguma coisa que dói e falar, meu, coluna não é brincadeira. Então, eu preferi parar. Mas bem que o Rodrigo falou, não, o melhor é você procurar um médico, um fisioterapeuta, que você pode fazer. Achei bem interessante. Acho que são casos recorrentes, né, Raul? Não, realmente. O que nós identificamos dentro da fisioterapia esportiva é que uma boa avaliação é a chave do negócio. E o paciente, quando chega com uma queixa de dor lombar, eu que trabalho quase que 100% com atletas ou praticantes de atividade física de grande intensidade, são pacientes que eu necessito ter uma avaliação mais criteriosa para identificar o que está gerando essa sobrecarga e a dor desse paciente. Entendi. Agora, deixa eu passar essa questão aqui para o doutor, porque eles já responderam um pouco, mas assim, eu estava lendo, tem a questão da hérnia de disco, escoliose, lordose, se eu não me engano, tem várias nomenclaturas, mas o que é mais comum, doutor, que acaba acontecendo? O mais comum é a dor, né? Lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, que o nome é da localização aonde está doendo, né? Cervicalgia, lombalgia, dor na lombar. Esse é o mais comum por doença degenerativa, por um desgaste ou uma inflamação, às vezes por uma prática esportiva inadequada, sem orientação. É o mais comum. Depois vem as doenças de hérnia de disco. Aí pode ter uma hérnia extrusa, uma discopatia, uma protusão discal, são várias nomenclaturas que a gente tem, que é a avaliação da imagem, né? A gente pede um exame de imagem, uma ressonância, e a gente avalia, e tem essas nomenclaturas. Então seria a segunda mais frequente, e aí tende a ter dores um pouco mais intensas, com irradiação para braços, pernas, etc. Quando a gente fala em escoliose, tem desde o corpo, aquele fica mais corcunda, às vezes a coluna faz tipo um S, né? Tem vários tipos. Às vezes a gente andando por aí, a gente vê umas pessoas falando, parece que tá meio tortinho, né? Tem um ombro mais alto, outro. Tudo isso são problemas que envolvem a coluna também. Dá para ligar esse tipo de problema ou doença com a nossa postura? Por que uma pessoa ela é mais curvada, a outra faz um S? Geralmente não é genético, né? A gente tem, lógico, são os dois fatores, né? Tem um fator genético e tem um fator ambiental, né? Como a pessoa trabalhou aquela coluna ao longo da vida. Então, as duas principais escolioses que a gente tem, escoliose é a deformidade da coluna. Tá. É a escoliose idiopática juvenil, a escoliose do jovem, né, que é mais importante de ser diagnosticada precoce. Então, se seu filho ou algum jovem está tendo uma diferença de altura de ombros, de quadril, é importante prestar atenção e acompanhar isso antes da curva do crescimento da adolescência. E tem a escoliose degenerativa, que é aquela escoliose do idoso, que com o tempo a coluna vai se degenerando, vai perdendo altura, né? Os discos são nossos amortecedores. Sim. Eles vão secando, vão diminuindo, e a coluna ali vai entortando. E é importante o trabalho de um fisioterapeuta, do educador físico, para fortalecer essa coluna e estabilizando ela de forma muscular. Doutor Jamil, quando é que a gente tem que realmente se preocupar, aquela dor mais intensa, ou que irradia para a perna, que você fala é mais perigosa? Porque às vezes a pessoa, principalmente os homens têm essas manias, né? Demora para ir no médico, não, uma hora melhora, eu já tive isso antes, né? Qual é o momento que seria mais preocupante? Isso são os sinais de alarme, né, que a gente fala. O principal sinal de alarme, número 1, seria alteração neurológica. Então, seu pé parou de mexer, sua mão perdeu força para segurar um copo, qualquer alteração que seja neurológica, principalmente de força, isso é um sinal de alarme que precisa de um diagnóstico precoce de um médico. Um segundo sinal de alarme pode ser alteração sensitiva, então você perdeu a sensibilidade, né? Pé, mão, perna. Também é importante fazer o diagnóstico, que pode ser um sinal menor. E aquela dor que não passa. Então você não tem essa alteração neurológica, mas você tem uma dor que irradia para membros, perna, braço, né? E não melhora. Tomou uma dipirona, um remédio, um analgésico e não está melhorando.
Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu quero saber aqui dos fisioterapeutas que participam com a gente algumas questões, por exemplo, de hérnia de disco, né, que a população conhece, é comum, a escoliose que o doutor falou também, e a questão do exercício físico, fortalecimento. Quais são as principais orientações que eles têm para dar para a gente para fazer numa clínica e, não sei, talvez fazer em casa também, né? Porque nem sempre o acompanhamento é assim a todo momento. Eu volto já já com essas informações. A Lesp em Pauta está de volta. Nós estamos tratando aqui da questão dos problemas da coluna, das doenças e também da fisioterapia, já que é a maior causa de afastamento do ambiente de trabalho no Brasil e várias partes do mundo. E cerca de 80% das pessoas, por isso que eu abri o programa anteriormente falando que esse programa é para você, porque 8 em cada 10 ou teve ou vai ter algum problema na coluna, infelizmente, né? Até por isso a gente está falando de algumas precauções. Eu vou passar agora para o Rodrigo, que nós estamos aqui com fisioterapeuta. Se vocês toparem fazer perguntas rápidas e que chega aqui da nossa audiência, e a gente passa por várias mais rápido agora no segundo bloco, Rodrigo. Uma que chega aqui é como a má postura pode afetar a saúde da coluna. A verdade é assim, para a dor da coluna, a postura em si, ela não interfere na causa da dor. Ela vai interferir na potencialização da dor. Então, um indivíduo saudável que fica em uma posição determinada, aquilo não vai ser altamente lesivo para ele. Agora, a pessoa que tem uma dor na coluna, está com um quadro agudo de dor, isso sim a má postura pode potencializar a dor dela. Alterações posturais, como o ombro mais elevado, essas coisas assim, hoje em dia, a gente sabe aí que hoje em dia isso não interfere tanto no quadro de dor do paciente. É uma avaliação mais mecânica do paciente do que postural. Que legal, não sabia disso não. Quais são os principais sinais e sintomas de uma hérnia de disco? Essa acho que eu posso passar para o doutor, mas eu vou com vocês também. A principal sintomas aí é dor local ou irradiada. Uhum. Pode haver formigamento, pode haver uma dormência, uma parestesia, perda de força, alguns outros sinais neurológicos aí que são os sinais mais graves aí que a gente tem que encaminhar o quanto antes aí para a equipe médica. Uhum. Outra pergunta aqui, Rodrigo, acho que a pergunta é qual é o papel da fisioterapia no tratamento da escoliose, mas se você quiser falar de outras também, né, até a gente depois fala um pouco das várias, né, explicar o que é escoliose, mas como é uma das primeiras questões, eu acho que muita gente tem, né? Acho que essa é a questão. Falando um pouquinho da escoliose, acho que onde a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção é na escoliose dos jovens, dos adolescentes, das crianças, que é onde a gente consegue ali tentar mudar um pouquinho ali a curva de crescimento ali da escoliose, de repente com exercício de fisioterapia específico, com colete, e acompanhando esse crescimento da criança e do adolescente para que chegue na fase adulta com uma curva de crescimento aí estabilizada. Mas explica para a gente só o que é a escoliose, por favor, porque a gente falou antes, tem aquelas curvaturas de... Isso. É uma deformidade que tem, que a vértebra inclina e roda. Então, a gente observa geralmente em raio-x, que a curva ela parece um S, assim, e existe também a alteração que não é escoliose, mas é a cifose torácica, que é aquela que a curvatura das costas a pessoa fica mais curvada, mais para frente, assim. Entendi. Deixa eu passar para o Raul aqui, porque essa questão aqui é sobre exercício físico, como os exercícios de fortalecimento podem ajudar na prevenção de dores na coluna, mas eu queria emendar um pouquinho, viu, Raul, sobre o seguinte, academia e a questão esportiva, a gente pode se lesionar, né? Assim como o idoso também que vai fazer um exercício nunca fez na vida e quer fazer tudo de uma vez, também tem essa precaução. Então, assim como prevenção, também no ato de fazer, né? Queria que você desse algumas orientações principais, o que chega mais para você. Eu sei que, por exemplo, uma questão básica é que na academia você sempre está com a coluna muito bem apoiada, né? Não sei se eu estou certo.
Com certeza. A postura, ela tem que ser levada muito a sério dentro da academia, porque são exercícios, geralmente, você coloca uma sobrecarga. Se você tem você está, de certa forma, uma má postura e coloca uma sobrecarga, isso você gera uma sobrecarga ou articular ou dentro dos discos mesmo, gerando uma possível lesão ou agudizando algum caso ali de dor, levando você a algum caso de dor, tá bom? O que eu sempre falo para os meus pacientes assim que sai da fisioterapia, que a gente consegue minimizar o paciente dessa fase aguda, é interessante sempre fazer um treinamento orientado por um personal trainer. Então, o personal ali, ele, além de melhorar a performance dessa pessoa, ele também vai ajudar a melhora da capacidade funcional dessa pessoa e minimizar ali o risco dessa pessoa desenvolver ou ter algum tipo de lesão. Muito bem. E eu queria perguntar para vocês também, emendar já para o Raul, a questão da obesidade, né? Porque coluna, ela sustenta o peso, né? E a obesidade acaba influenciando também, né, Raul? Deixa eu passar aqui para o doutor Jamil, o Raul já está se acertando ali, a gente já volta. Né, doutor Jamil? Sim. A obesidade é importante também, né? Sim, sim. E um dado que eu sempre falo para os pacientes é que a cada 1 quilo que a gente ganha, né, na região abdominal, pelo vetor de força, lembrando da física da escola lá, são 3 quilos na coluna. Nossa! Então, cada 1 quilo que vai ganhando ali, você vai somando 3 quilos na coluna, e essa coluna com 3 quilos a mais, 6, 9, 12 quilos a mais, vai sofrendo mais e se desgastando mais rápido. Agora, a questão da idade, quando se juntar com a obesidade, também é complicado, porque assim, a obesidade é mais gordura do que musculatura. E mesmo que a pessoa seja magra, com avançar de idade, 70, 80, 90 anos, ela tem menos musculatura, né? Apesar que a gente vê muitos idosos, eu falo velhinhos carinhosamente, que estão magrinhos, estão andando lá, estão bem, né? Às vezes não tem, vão longe, não tem dor, né? Mas a obesidade realmente é um problema, porque daí você tem que cuidar, né? Porque até depois eu queria que o senhor falasse um pouco quais são os casos cirúrgicos mais comuns, né? Não sei se a obesidade está entre elas. Sim, a questão da pessoa ser obesa aí traz um pouco do sedentarismo também, né? Depois de uma idade, 30, 40 anos, a gente não produz mais músculo novo, né? A gente hipertrofia o que nos resta e preserva o que a gente tem de musculatura. Então, a pessoa que se mantém ali obesa e principalmente sedentária, ela vai atrofiando a musculatura e a gente tem na imagem, quando a gente faz algum exame de imagem da coluna, a gente vai ter uma coisa que a gente chama lipossubstituição da musculatura. Então, você vai ver aquele músculo da pessoa substituído por gordura. E aí isso vai deixando a coluna mais móvel, menos firme, vai dar mais trabalho para os colegas fisioterapeutas conseguir trabalhar essa coluna e acaba tendo mais dor crônica. Doutor, como é que é um pouco do diagnóstico nessa região do corpo? São mais exames ou tem um exame clínico também? Não dá acho que pela internet ainda não é o melhor meio, né? Tem que analisar presencialmente, né? Pela internet, pelo Dr. Google, pela inteligência artificial, ainda não tá certo para fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico eu sempre preconizo o padrão, né? O padrão da consulta com a avaliação desde o início, todo o histórico do paciente, então eu gosto de perguntar os antecedentes, o que ele já usou, não só a questão da coluna, mas todo o paciente como um todo, né? Você avaliar esse paciente como um todo, completo. Depois o exame físico, logicamente, examinar todo o paciente. A partir do exame físico a gente consegue ter várias informações, vários dados para formular hipóteses diagnósticas, que são, né, raciocínios. E aí a gente pede os exames que vão confirmar ou não e fechar o diagnóstico. É uma investigação como um detetive. O que é comum na prática, doutor? Nós temos a questão da cirurgia que eu queria que o senhor falasse, mas geralmente as pessoas conseguem bons resultados com a fisioterapia, medicação porque assim, dores agudas que o Rodrigo falou no primeiro bloco, às vezes é comum, né? A gente vem e vai embora, né? A crônica já é mais complexa, né? O que é mais comum no consultório de tratamento? Dá para se tratar, as pessoas saem. E é lógico que alguns casos são irremediáveis, né? Isso. O mais comum são os tratamentos conservadores, então a gente sempre preconiza tentar evitar a cirurgia, né?
Mas hoje em dia a cirurgia é muito segura, né? Os dados estatísticos, o percentual de complicações das cirurgias, e trazendo as cirurgias minimamente invasivas, que são técnicas onde a gente lesa pouco tecido normal para conseguir tratar uma doença. Então você consegue chegar numa hérnia de disco e remover com pequenas incisões, que são cortes, né? Incisões são pequenos cortes que a gente faz e consegue tratar. É uma cirurgia muito segura, então você consegue tratar, melhorar a dor, e o principal enfoque, né, tanto nós médicos quanto fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde, é trazer qualidade de vida para esse paciente. O senhor também se especializou, acho que no Canadá e no Chile, né? Na Coreia. Na Coreia, né? Coreia e no Chile. E no Chile, sobre essas cirurgias minimamente invasivas. Agora, é mais por curiosidade mesmo, como é que era antes e como é que é hoje? Hoje é por monitor, antes essa incisão acabava sendo maior, o que mudou? Isso, o principal ponto que as pessoas levam em consideração é a questão estética, do tamanho da incisão, né? Sim. Então a incisão para tratar hoje são menores, né? Mas o que eu falo é que a gente não traz só essa incisão menor, a gente traz uma eficácia, uma eficiência para o tratamento maior. Por quê? Porque a gente destrói menos tecidos que antigamente se afastava toda uma musculatura, fazia uma incisão grande, destruía todo um músculo que sustenta a coluna, que é natural, é normal, saudável, para poder chegar naquela hérnia de disco, chegar nos nervos que estão apertados e soltá-los. E aí depois se reconstrói, mas esse músculo ele acaba morrendo, né? Com as técnicas modernas, minimamente invasivas, que o principal é a endoscopia, né? E hoje vem chegando a robótica, que consegue direcionar o acesso à cirurgia, o caminho ali, um GPS guiando o cirurgião na cirurgia. A lesão tecidual é muito menor e a recuperação do paciente é muito mais rápido, o retorno laborativo mais rápido, os resultados são muito melhores. Que interessante. É uma região, a coluna também, que as pessoas têm um pouco de receio, mas essa questão de perder alguma mobilidade, eu acho que ela é mais de vítima de acidente, de trauma, né? A cirurgia, em geral, eu acho que ainda mais com essas menos invasivas, são bem menos perigosas, né? Perfeito. Entendi. Hoje em dia, nos traumas, assim, com fraturas, né, grandes compressões medulares, há sim, lógico, a questão de sequela neurológica. Mas nas cirurgias, hoje em dia, isso é em torno de 1%, e isso serve para qualquer tipo de sintoma neurológico, até os menores, né? Então, Entendi. A chance de ter uma sequela, cadeira de roda, como as pessoas se preocupavam antigamente, é uma chance muito pequena. Que bom, que bom. Então é por isso que a gente não pode ter medo de ir no médico e acompanhar. No caso da coluna, é o ortopedista ou o cirurgião? O neurocirurgião. O neurocirurgião, que aí ele faz tanto coluna quanto cabeça, pescoço e cabeça, é isso, né? Cérebro, isso. É isso aí. E o cérebro, né? Pescoço e cérebro. Deixa eu voltar aqui. O Raul teve um probleminha técnico, não sei se ele vai conseguir voltar com a gente, mas o Rodrigo também, Alvarez, que é fisioterapeuta, vai tirar mais dúvidas nossas. Ô, Rodrigo, quando a gente fala nos problemas da coluna, eles são tantos e são tão complexos e, como eu falei já, tem vários tipos de desvios, tem a hérnia de disco e por aí vai. Eu queria que você nos ajudasse a partir do que chega mais para você, dos maiores erros que as pessoas acometem e como é na prática, porque muitas pessoas não procuram um fisioterapeuta com constância. Queria que você explicasse um pouquinho da orientação. A pessoa passa por você, vai tipo 2, 3 vezes por semana, depois ela faz em casa sozinha. Se você trabalha com outros profissionais, como é que é isso na prática? Eu gosto de trabalhar bastante com atendimento multidisciplinar, junto com o médico, com o personal, com o psicólogo, psiquiatra, porque em alguns casos a gente tem fatores emocionais envolvidos junto, e isso não pode ser negligenciado por nós, terapeutas, a gente tem que encaminhar. O que eu mais chamo a atenção aqui para as pessoas se você teve um episódio de dor, 2 episódios de dor, 3 episódios de dor, em uma semana, depois 15 dias, isso vira uma recorrência, procure ajuda, procure um tratamento. Isso não é normal. O normal é você ali acordar de manhã, sentir uma fisgada, tudo bem, passou 2, 3 dias, está sem dor. Mas se isso virar algo constante, procure ajuda, porque bem provável que no futuro próximo aí você terá algumas dores piores aí. Rodrigo, a fisioterapia, ela tem por princípio, o objetivo principal é o quê? É o fortalecimento da musculatura ou ela envolve outras áreas? Porque você fala, poxa, uma área lesionada, eu vou mexer, né? Mas não,
Eu acho que o fortalecimento da musculatura é um dos fatores, né? Mas deve ter outros que eu queria que você explicasse. O principal objetivo hoje em dia da fisioterapia para a coluna é a gente reabilitar a função e a mecânica do paciente. Então, primeiros dias ali, a gente tem que tentar descobrir o que nós vamos fazer ali para aliviar os sintomas do paciente. O paciente não pode chegar no seu consultório com dor, quadro agudo de dor ali, uma dor ali talvez 8, 9, e você já mandar fazer exercício, agachamento, porque o paciente, primeiro, que ele vai ter com medo e segundo, que ele vai estar com dor. Então, primeiro ali o objetivo é tentar minimizar o máximo possível a dor do paciente e aos poucos voltar ele para a atividade física que ele fazia antes, voltar a fazer as funções do dia a dia. Se a gente pensar nas pessoas mais idosas, nos velhinhos, como você chamou carinhosamente aí, muitos deles têm medo de até, por exemplo, de ir no banheiro, de tomar banho sozinho, de agachar para pôr um tênis. Então a gente precisa voltar a trabalhar essa função e a mecânica do paciente para que ele volte a fazer isso normalmente sem dor. Eu lembrei de uma coisa agora, que a Assembleia Legislativa está fazendo a campanha, né, para as pessoas vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, e a gente vê pessoas carregando caixas aqui, quando chega. Eu acho que, Rodrigo, tem uma orientação importante quando a gente agacha e para pegar algum peso, né? Geralmente a gente faz errado. Eu queria que você falasse isso, porque é muito comum, né? Em casa, no serviço, né? Tem uma postura correta, principalmente para a coluna. Eu sou um dos fisioterapeutas que estão um pouco contra sobre essa informação. Ah, é? Tá, Jeremias? Assim, porque assim, a coluna ela é muito forte. Ela é uma estrutura onde tem muitos músculos e a coluna tem que ser forte para proteger a nossa medula. Então, o simples fato de você agachar e pegar uma caixa, alguns casos bem raros assim, vai sentir uma fisgada, vai sentir uma dor, que é aquela dor que eu te falei, aquela dor mais aguda, que em 2, 3 dias vai melhorar. Ela não pode evitar e ter medo de fazer movimentos naturais da nossa coluna. Obviamente, se for uma caixa ali de 10, 15, 20 quilos, a pessoa não vai conseguir pegar ali, pode ser que ela se machuque. Mas se for algo leve, que não gere nenhum dano ali estrutural para o paciente, ele pode sim agachar, ele pode pegar, não tem uma forma correta para agachar nesses casos. Agora, de novo, se o paciente tem dor, se o paciente está com algum problema em tratamento, aí sim ele deve evitar e procurar um fisioterapeuta, um médico, para poder orientar ele qual a melhor forma naquele momento que ele está com dor para fazer isso. E aí o fisioterapeuta tem que tratar ele para que ele consiga fazer isso novamente sem dor e sem medo, entendeu? Porque o que eu aprendi é o seguinte: você vai pegar um peso, dizem que assim, você inclina a perna, você abaixa a perna e mantém a coluna reta. Pega o peso e levanta com a perna, com a coluna reta, e não fazer esse movimento. Embora aí também, né, o joelho também tem que estar bom, né? Mas só para ficar bem claro, né, doutor? Essa coisa, quando for mais forte, mais pesado, manter a coluna. Lógico, você vai pegar um peso muito grande, inclinar a coluna, não precisa ser técnico para entender que a força vai ficar, vai incidir numa vértebra só, enfim, né? É por aí. Isso. O peso mais alto, o peso mais 10 quilos por aí, você vai precisar da ajuda das pernas, da coxa ali, da musculatura, para conseguir levantar o peso. A coluna não vai conseguir fazer isso sozinha. E aí é onde causa as lesões. As coisas mais simples, como agachar, pegar ali, sei lá, um saco do supermercado, um saquinho do pão, da padaria, a pessoa pode fazer isso, não tem problema, desde que ela não esteja com dor. Então isso não é a causa de uma dor do paciente que chega até o consultório. Entendi. Isso, geralmente são coisas que vão aumentar a dor do paciente. O paciente já tem uma dor e vai aumentar a dor daquele paciente fazer aquilo. Que interessante. Vamos a mais perguntas aqui da nossa audiência. Dr. Jamil Farati, o senhor falou da tecnologia menos invasiva, mas tem questão aqui sobre prótese de disco e terapia com células tronco. Queria que o senhor comentasse. Isso, as próteses de disco são próteses que já vêm sendo usadas há muitos anos, né? Tanto na região lombar quanto na região cervical. Lombar é sempre mais... Lombar é a região mais baixa aqui. Daqui para cá. Isso, aqui que quando dá a hérnia de disco, dá dor no ciático, né? Essa é dolorida. Essa é dolorida. Todas são, né? Mas a do ciático, ela é complicada. E a lombar, e tanto a cervical, tem essas questões de prótese de disco. Onde tem melhores resultados são na região cervical. Aqui. Né? Isso. Mas a prótese, ela é de quê? Feita de quê? A maioria das próteses são feitas de titânio e entre
as duas placas de titânio, eles colocam aí varia de cada marca, de cada tipo, algum tipo de material que mantém uma mobilidade ali da vértebra, né? Isso preserva uma coisa que é o nível adjacente. Então, assim, nós temos vários níveis na coluna. Quem já teve dor na coluna fala, L4, L5, L5, Sim, S1. já conhece até qual que já vai perdendo o 5-1, número, tudo certinho. Então, quando você opera, por exemplo, o L4, L5, e você mantém uma certa mobilidade, você preserva o 5-1 ou 3-4. Então, elas servem para isso. E as terapias genéticas vêm avançando muito. Antes de o senhor falar da terapia genética, a prótese, ela vai evitar, porque assim, tem os, eu ia falar gominho, né? Como que é o nome técnico? Tem a vértebra. A vértebra. Isso. Aí por que algumas pessoas sentem dor, está desgastado e não sente dor, e outra está desgastado e sente dor? Isso, aí são dois pontos, né? A dor, ou ela vai vir por um processo inflamatório, então ela tem aquele desgaste inflama e aí dói, ou por uma compressão nervosa. Então, vai causando um desgaste que vai ocupando um espaço que tem um nervo, uma raiz, um ciático, entre aspas, né? E aí vai dar a dor desse nervo. E essa prótese, ela é comum hoje ou não? Só nos casos mais... Não, são casos selecionados. Então, por exemplo, no caso da prótese para cirurgia cervical, a gente tem uma DUT, né, uma diretriz de tratamento da ANS, que determina quais são os critérios para você indicar a utilização de prótese de disco. Não são para todos os casos. E também não é daquela eu acho que não é dessas de baixo... de baixo custo? Não, de baixa incisão, que o senhor falou de... minimamente. Menor, incisão menor. Não, aí já é mais complexa, já é maior, né? já é uma incisão maior. E a outra que a gente ia falar das células-tronco, é isso? Isso. As células-tronco vêm avançando muito, né? Tem muitos estudos saindo, ainda não tem uma coisa comprovada cientificamente, mas tem estudos no HC, tem estudos internacionais sobre a injeção de células-tronco, que aí você pode captar de vários locais, né? Ainda não se conseguiu regenerar aquele disco, mas o que vem tentando se estudar é diminuir a velocidade com que aquele disco se degenera. Porque uma vez tendo uma hérnia de disco e essa hérnia removida, ser manipulado aquele disco, a tendência é que esse disco vai envelhecer e vai se desgastar. Doutor, vamos falar um pouquinho de mitos sobre a dor nas costas, né? Que tem alguma coisa que a pessoa costuma dizer, né? E que não é verdadeiro? Acho que o maior mito é que tudo é hérnia de disco, né? Então, o paciente chega no consultório com uma dor lombar, que é uma dor só localizada na coluna, e fala, doutor, eu tenho hérnia de disco, me opera. Às vezes chega um querendo uma cirurgia, né? Querendo ser operado, querendo um procedimento. Então, esse eu diria que é o maior mito no consultório, né? Você entender, avaliar esse paciente e ver que não é uma hérnia de disco necessariamente. E aí o segundo mito é, se eu não tenho hérnia de disco, então a minha dor não deveria ser tão forte. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode não ter uma hérnia de disco, mas ter uma inflamação que dá uma dor super forte, uma dor incapacitante, uma dor que é de difícil tratamento. Entendi. Rodrigo, deixa eu voltar com você aqui. Fica à vontade para complementar com o que você quiser, mas a minha dúvida é em relação também às posturas. A gente vai falar um pouquinho da questão da ergonomia, mas se tem outras coisas que a gente faz errado também. Por exemplo, eu me lembrei aqui a questão do dormir, né? Às vezes a pessoa já dorme muito torta, né? Cada um... Hoje tem aqueles travesseiros longos, assim, tem gente que se acostuma com aquilo, né? Dizem que até é razoável. Mas tem outras coisas que a gente faz com a nossa postura que está bem errado, não? Seja na academia, ou em casa, ou ao dormir, ou pegar peso a gente já falou, né? Na verdade, a postura na academia, o Dr. Raul estava explicando aí, acho que ele ia complementar, né? É que aquela alteração postural tem que ser corrigida ali na hora, porque aquilo ali sim pode gerar uma dor ali no paciente por ele estar torto, fazendo exercício, alguma coisa do tipo. A postura nossa do dia a dia e para dormir, hoje em dia a gente sabe que depois que a gente dorme, a gente não sabe mais como que a gente fica na posição, né? Eu tinha visto uma reportagem uma vez que a gente se mexe cerca de 72 vezes durante a noite. Então você nunca vai ficar na mesma posição. Tem muitas pessoas que acordam com dor na coluna de manhã. E aí precisaria fazer uma investigação, uma avaliação para saber o que está acontecendo para esse paciente acordar com a dor. Se realmente é uma postura noturna que ele está inadequado ou se é alguma outra coisa que ele está fazendo durante o dia dele, que à noite ele relaxa, dorme e aí acorda com a dor. Entendi. Rodrigo, se você topar, tem umas 5, 6 perguntinhas aqui, a gente faz um bate-bola aqui bem rapidinho para ir a gente respondendo. Pode ser?
Bora? Vamos lá. O que chega aqui para a gente? A importância da ergonomia no trabalho para a saúde da coluna. Primeiro explicar o que é a ergonomia e a importância. Acho que não só no trabalho, mas em casa também, né? Hoje muita gente trabalha em casa. Sim, a ergonomia, na verdade, é a avaliação do posto de trabalho do paciente. Então, hoje tem muitas pessoas que trabalham em casa, com computadores, e aí a ergonomia vai ali e avalia se a altura do notebook, da tela, está numa altura correta, se o posicionamento da cadeira, a altura da cadeira está numa posição correta, os braços estão numa posição correta com o mouse, para tentar ali melhorar ali quadros de dores que os pacientes sentem ali durante aquele período de trabalho deles. Bem bacana, né? Tem a altura da mesa, a altura da perna, tudo direitinho, né? Isso. Até comentava aqui com o doutor, porque o ideal é que todas as coisas se acomodem a nós, e não a gente... É que a gente vai mudando, né? Chega no trabalho, eu tenho um mais baixinho, um maior, mas isso também dá muitos problemas, não só na coluna, mas na ergonomia de uma forma geral. Essa aqui, eu nem sei bem o que é a estenose espinhal. Como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da estenose espinhal? A estenose é uma redução do canal vertebral ali onde passam os nervos ali. E isso aí, infelizmente, é só cirúrgico que se resolve. É uma obstrução ali do canal. Quando os pacientes não querem fazer cirurgia, a gente tenta ali dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, ensinar alguns exercícios, algumas técnicas para que tragam um alívio para ele. Mas anatomopatologicamente falando, que a anatomia ali do indivíduo vai estar com aquela obstrução ali até ele tirar aquela obstrução com uma cirurgia. Então, nesses casos desses pacientes, a gente caminha direto para o médico e aí a decisão de cirurgia ou não cirurgia fica entre a equipe médica e o paciente. Quais são os melhores alongamentos para aliviar a dor lombar? De novo, você é o fisioterapeuta que vai contra esses termos e essas técnicas aí, né? Hoje em dia, a grande maioria aí já sabe dos fisioterapeutas, dos profissionais que reabilitam o paciente, o termo alongamento não existe, né? O músculo não consegue ganhar ali, ele não se alonga, ele não ganha tamanho. O que a gente consegue ganhar ali é flexibilidade. Então, com exercícios mecânicos, exercícios ativos, com fortalecimentos, com academia, pilates, é muito bom também para esses tipos de problema, a gente consegue ganhar um pouco mais de flexibilidade da musculatura. E outra questão aqui desse bloquinho é sobre pilates, se é indicado para a coluna, enfim. Eu gosto bastante da técnica de pilates. Geralmente, meu paciente, quando ele alivia os sintomas comigo no consultório, consegue voltar a ter a parte funcional, mecânica restaurada, eu falo para ele que o final do tratamento é sempre no pilates, porque o pilates vai continuar trabalhando no reforço muscular, com um acompanhamento de perto, com um fisioterapeuta ou instrutores de academia que também realizam pilates, acompanhando bem de perto, alongando não, eu falando errado, ganhando flexibilidade, ganhando força muscular e prevenindo que aquela dor do paciente não volte. Quanto mais ativo esse paciente ficar, quanto mais exercício ele fizer, quanto mais atividade física ele fizer, menos probabilidade de ele ter novas crises de dor na coluna ele vai ter. Ô, Rodrigo, o Pilates é uma opção muito boa. Já que você falou em flexibilidade, tem gente que facilmente pega a mão e coloca lá retinho e põe no chão. E outros fica faltando 20 centímetros. Tem que ter um cuidado também de equiparar, porque cada pessoa tem um biotipo, enfim, ou não? Todo mundo teria que pôr a mão lá no chão. Não. O ser humano homem, ele tem menos flexibilidade do que as mulheres. Então, isso não é um achado importante no dia da avaliação, a não ser que seja uma perda muito grande ali de mobilidade, de flexibilidade ali, e isso interfira na dor do paciente. Mas uma pessoa colocar a mão no chão e a outra não colocar, isso não determina se a que não colocar no chão vai ter mais dor ou mais chance de ter dor do que a que colocou ou não. Ah, que interessante. Bom, deixa eu passar aqui para o Dr. Jamil. Dr. Jamil, nós temos um projeto de lei aqui, é o 1237 de 2015. Ele fala o seguinte: Programa de Prevenção e Orientação sobre os Riscos Causados à Coluna pelo uso incorreto de smartphone e tablets, né? É do ex-deputado Milton Vieira, para se criar um programa. Porque eu queria saber se no consultório do senhor chega e se tem aumentado esse programa, porque a gente está o tempo todo aqui, e muita gente aqui com o pescoço torto, né? Para olhar um celular, né? Exatamente, é impressionante o número de pessoas, e principalmente crianças e adolescentes, que vêm vindo para o meu consultório com dor cervical, né? A cervicalgia,
por conta do uso do celular, por ficar assim, essa posição na flexão, aumentando a carga aqui, tanto nos discos quanto a tensão muscular aqui posterior, né? Dando trabalho aí para os fisioterapeutas. Até minha filha outro dia, comentando comigo, falou: papai, tô com dor aqui no pescoço, na cervical. Anos? Ela tem 9 anos. Poxa vida. E você vê, o uso de eletrônicos, então é importante a gente trazer essa orientação, os pais ficarem atentos, né? O ideal é a gente, se for usar o celular, né, usar na altura do olho, o tablet, o computador, sempre está na altura do olho para você ficar na posição mais ergonômica, né? Uhum. Muito bem. Olha, eu digo aqui, quando a conversa é boa, passa rápido, o nosso tempo acabou. Eu queria só passar aqui de novo para o Rodrigo. Rodrigo, a gente, como falou, o assunto é muito complexo. Quando a gente fala de coluna, só a coluna, tem vários tipos aí de problemas que a gente pode enfrentar, mas se faltou alguma informação relevante, principalmente no campo aí da fisioterapia, por favor, para complementar e para a gente encerrar. Que eu oriento o paciente sempre procurar um profissional de qualidade, ele te atenda individualmente, que ele estude o seu caso, que ele analise o seu caso. Você não é uma receita de bolo, geralmente eu falo isso para os pacientes, não é tudo igual para todo mundo, cada paciente tem uma dor, cada paciente piora de uma forma, melhora da outra, então procure um bom profissional, faça uma boa avaliação, siga as orientações desse profissional e a reabilitação, 80% do quadro de melhora vai depender disso aí. Que bom, que bom. Rodrigo, tem alguma rede social? Como é que a gente te acha aí, quem tiver interesse em saber mais sobre fisioterapia? Minhas redes sociais, o Instagram, dr.rodrigoalvaresfisio, e do Instituto RV também, Instituto RV, @Instituto RV, no Instagram também, você me acha lá também. Tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente agradece também ao Dr. Raul Porcino Santana, que participou um trecho com a gente aqui. Infelizmente teve problemas técnicos, mas procura ele também aí, Dr. Raul Porcino Santana, que é um especialista também, inclusive na área esportiva. Obrigado, Rodrigo. Doutor, obrigado mais uma vez. Faltou alguma coisa relevante? O senhor tem alguma rede social, alguma... Tem sim. Obrigado pelo convite, por trazer esse tema tão importante aí para a população. Eu tenho a rede social, no Instagram, né, @dr de Dr. Jamil Farhat, ou @Clínica Krau, que é a clínica que eu atendo. Farhat, tá bom? Então fica fácil de você procurar aí, doutor que tem especialidade, que é uma coisa maravilhosa, que é a cirurgia... Minimamente invasiva. Minimamente, tudo que a gente quer, né? Bom, obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado. E a você que acompanhou a gente, obrigado por mandar esse tema aqui, mandar as questões, que a gente vai desenvolvendo aqui, sempre em conexão com a casa, que tem projetos, tem leis também relacionadas à saúde, a nossa comissão de saúde aqui também muito atuante. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.